Olá, meus irmãos. Eu quero ler com vocês na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, do verso 4 ao verso 6. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém. Paulo aqui está dando, digamos assim, um complemento ao que ele havia dito antes sobre a questão de ele precisar ou não de referendos ou de carta de apresentação. E ele diz que a grande carta de apresentação dele era o seu ministério. Eram aqueles irmãos, a própria igreja, eram cartas vivas. Então, ali estava o seu ministério. Muito bem. Aqui, então, ele vai mostrar, porque podia parecer uma certa arrogância nele, ele vai mostrar que é por intermédio de Cristo que ele tem essa confiança. A confiança não está na eficácia do seu ministério, na eficácia de seus argumentos, no poder de sua persuasão, na força de sua personalidade, na habilidade com que ele tinha para, supostamente, administrar a igreja. Não. A sua suficiência estava em Deus. E ele diz na sequência, não que nós, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. A nossa suficiência vem de Cristo. A sua confiança está em Cristo, que é Deus. E ele diz mais, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Ele é um servo de Deus, habilitado e capacitado por Deus. Esta é uma questão de grande relevância. Quem é que nos chama? Quem nos capacita? Meus irmãos, Deus se vale dos recursos como lhe aprouve. Ele se valerá conforme lhe aprouver. Mas não é porque Deus precisa dos recursos, Deus não precisa do nosso serviço, Deus não precisa de nossa prepotência, de nossa suposta capacidade e habilidade de dominar, dirigir, administrar, pregar, ensinar, o que seja. Porque tudo que temos vem de Deus. E Deus nos dá esses recursos para nos abençoar e para que nós sejamos instrumentos de bênção para a igreja. Mas Deus poderia, como sabemos, fazer isso diretamente, sem essa intermediação. Deus não necessita de nós. Mas, por outro lado, é importante que nós entendamos que nós precisamos o tempo todo de Deus. O grande perigo para nós é quando nós começamos a nos julgar suficientes, começamos a nos envaidecer com aquilo que produzimos, com aquilo que fazemos, com aquilo que conquistamos, com a habilidade que temos para isso ou aquilo. Aí está o nosso fracasso. Nós nos distanciarmos de uma autoridade que temos apenas derivada de Deus por meio de Cristo. E essa autoridade se perde quando somos infiéis à palavra de Deus, à palavra de Cristo, ao Espírito Santo que está em nós, testemunhando que somos filhos de Deus, testemunhando em nós a respeito da graça de Deus, da necessidade que temos de Deus. Então, meus irmãos, nosso ministério deve ser todo ele conduzido na plena suficiência de Cristo. Então, Paulo diz antes, vocês são as cartas vivas, mas essas cartas vivas, Deus mesmo é que produziu em Cristo por meio do seu ministério. Mas o seu ministério é uma derivação direta do seu chamado e mais da capacitação de Deus, porque Deus não nos veste com máscaras. Quando Deus nos chama para uma função, ele nos capacita para isso. Portanto, meus irmãos, coloquemos os nossos talentos aos pés do Senhor. E também é um conforto aqui embutido. Coloquemos nossas tristezas, as frustrações, as injustiças que porventura venhamos a sofrer diante de Cristo.
porque é Ele quem nos sustenta. A nossa suficiência em todos os momentos, para vencer, para conquistar e para suportar, provém de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.